Professora Karen, obrigado por vir até aqui, o Literatura Fundamental, conversar com a gente sobre o Hans Christian Andersen e os seus contos e histórias que até hoje, né, desde o século XIX, lá na primeira metade do século XIX até hoje, a gente ouve e se encanta com eles. Então, queria começar falando um pouco sobre ele, sobre esse autor. Quem foi esse Hans Christian Andersen? Que vida ele teve para se transformar numa pessoa tão criativa assim? Bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Prazer ainda maior poder falar sobre o Andersen, sobre os contos tão cheios de magia que ele escreveu. Andersen foi uma figura muito interessante que nasceu de pais muito pobres. O pai era sapateiro, a mãe lavava roupa, mas uma pessoa que desde o início tinha muita imaginação, muita criatividade, que soube superar as suas limitações, seus medos, suas inseguranças. Os depoimentos da época são de que ele era uma figura assim, pouco segura e que foi ao longo da vida ganhando essa maior confiança com essa realização pessoal dele. Eu acho que ele tinha um senso para a infância, ele escreveu para crianças, ele deu uma contribuição imensa para a gente ter hoje essa noção de literatura infantil que a gente tem hoje. E ele conseguiu isso de várias maneiras. Por exemplo, criando personagens infantis nas suas histórias que ficaram marcados de tal forma que o cinema, né, desde a Disney, né, filmes, retomam essas figuras uma vez atrás da outra. Mesmo que não tenha filme, a gente conta essas histórias, né? São histórias bastante famosas. Agora, ele nasceu no início do século XIX, nasceu em 1805. Né? A senhora falou que ele é de uma família muito pobre. Ele estudou, ele teve formação... Qual a formação que ele teve? Ele na verdade, como ele era muito pobre, ele precisava de auxílio. Então, o primeiro pároco da aldeia dele percebeu que o menino tinha esse interesse, tinha essa vontade de estudar, tinha esse potencial, digamos assim, para as letras, né? Na época, isso significa estudar latim. Então, ele começou na sua aldeia e depois o próprio rei da Dinamarca concedeu a ele uma bolsa de estudos. Então, com 14 anos, inclusive o pai dele morreu nessa época, ele foi para Copenhague e aí começou a estudar. Inicialmente, num primeiro momento, o interesse dele foi em ser ator, em ser cantor, né? Então ele já tinha esse interesse pelas artes, em desdobrar essa criatividade que ele tinha. Mas o problema do Andersen é que ele tinha uma aparência assim, pouco favorável para o palco, né? Ele era uma figura mais franzina, não muito magro, digamos assim, um rosto não tão expressivo assim. E ele era muito desengonçado, alguém que tropeçava, caía, ele não tinha uma presença pessoal muito boa. Então, depois de um tempo, ele desistiu, né? Ele foi desestimulado. E aí foi que ele teve a boa ideia de ir para a literatura, e aí o sucesso dele foi Mas como é que foi essa grande. história do rei da Dinamarca ajudar ele, vem de uma família pobre? Que ligação é essa que ele tinha com o rei da Dinamarca? Isso na época é bem interessante, porque essas pessoas importantes, né, não só os reis, duques, enfim, eles tinham esse hábito de escolher pupilos, né? Nesse sentido assim, sempre assim, o próprio pároco escreve uma carta, olha, eu tenho aqui um rapaz muito talentoso, ele não tem meios de subsistência, então esses soberanos europeus, isso a gente tem não só na Dinamarca, em outros lugares também, eles tinham esse hábito de aqui e ali dar esse tipo de apoio e, com isso, incentivar talentos. E é uma coisa muito interessante, né? Porque na literatura do Andersen a gente vai ter, então, figuras de reis, figuras de imperadores sempre presentes. Uns né? bonzinhos, outros nem tanto. Aí é que está, né? Quer dizer,
ele traz essas figuras, não quer dizer, no entanto, que ele não tenha tido um senso crítico, né? A roupa nova do imperador, eu acho que é uma das histórias... Não, então, você falou, essa roupa nova do imperador, eu não lembro de ter visto nenhum filme sobre isso, nenhum desenho sobre isso, e a gente traz esse conto até hoje, né? Que o imperador, o rei está nu. Virou uma máxima, né? É um provérbio, né? Entrou para... para o nosso imaginário, para a nossa linguagem do dia a dia. Até quem não conhece ou nem lembra que vem de Andersen usa O rei está nu, que é a historinha do rei que gostava de comprar roupa, não pensava em outra coisa. Aí alguém foi lá, enganou ele, vestiu, falou que vestiu, ele ficou nu e saiu na rua. Todo mundo falou, que lindo, que lindo, que lindo. Até uma criança falar, o rei está nu. Exatamente, é aquele que tem a ousadia de dizer a verdade, né? De colocar os pingos nos is, de enfrentar, então, hierarquias, enfrentar todas as expectativas, porque dizer que o rei está nu não é apenas enfrentar a autoridade do rei, mas enfrentar, digamos assim, a opinião pública. Todos estão dizendo que ele está vestido. É ser o único que tem a coragem de ir contra aquilo que todos assumem, pelo menos da boca para fora, assumem como sendo aquilo. Tá, você falou que ele teve essa formação lá na sua cidade, na igreja e tal, mas ele teve uma outra formação, uma coisa mais, um ensino mais superior, porque essas histórias que ele passou a contar depois são carregadas de moral, enfim, ele traz um pensamento nelas. Isso veio dele, é próprio dele, onde é que ele estudou, o que ele leu para... Ele teve uma formação, digamos assim, mais humanística, né? Mas vem dele. Ele foi uma figura que lia muito, ele tinha um interesse, assim, não só da literatura sua, digamos assim, dinamarquesa. Ele tinha um conhecimento bastante profundo da literatura alemã, que é logo ali do lado, né? Inclusive Dinamarca e Alemanha, tem alguns territórios que foram disputados por um por outro, né? Então, culturalmente tem laços. Os russos, estônios, né? Toda essa parte ele conhecia. Inclusive, Andersen, ele lia muito e ele viajava muito. Ao longo da vida, tem pelo menos umas 30 viagens longas, registradas que ele aproveitava, inclusive, para fazer contatos com escritores locais, com atividades em comum, leituras de textos. Então, ele aproveitava todas as oportunidades que ele tinha. Então, você tem um estudo formal, sim, mas ele foi muito, muito além disso. Ele foi alguém que procurou, que se interessou, que sempre quis absorver e, ao mesmo tempo, também passar E tem uma explicação para essa coisa do conto infantil? Ele não escreveu só conto infantil, né? Não, de forma alguma. Ele tem várias narrativas. Na verdade, ele produziu muita coisa. Né? Teatro, parece. Teatro, romances, que hoje estão esquecidos, digamos assim, ninguém lê, ninguém conhece. Ele, basicamente, é o escritor de contos. Mas mesmo a produção dele de contos é bastante variada. A gente tem textos que a gente pode chamar tranquilamente de contos de fadas, mas ele também tem narrativas fantásticas, ele tem narrativas com elementos de lendas, de mitos. Então, ele cobre essa paleta variada. E dentro disso, curiosamente, o elemento realista é muito importante. Eu acho que a grande arte de Andersen está em juntar temáticas voltadas para esses elementos mágicos, mas que ele consegue ambientar de uma maneira muito forte, muito pictórica, muito plástica, nos ambientes simples, simples no sentido de domésticos, na sala, dentro das casas, o ambiente da intimidade,
Basta a gente pensar, por exemplo, o soldadinho de chumbo. É o Sim. brinquedinho que as crianças ganham no Natal. Então, essa sala, a família, as relações entre pais e filhos, entre irmãos, que aí se reflete na história dos brinquedos entre si. Então, a gente vai ter muito esse olhar muito detalhado, que é um olhar carinhoso para a classe média e para a classe baixa. Eu acho que é um escritor que registrou a angústia da pobreza, a angústia da solidão, o desespero, a exclusão, né? Vamos pensar no patinho feio. O que é o patinho feio? É aquele que nasce e desde o momento em que sai da casca do ovo, a sua própria mãe diz que não é o que ela esperava, ele não é igual aos outros, ele não está integrado ao seu próprio meio. Então, é alguém que vai passar por toda uma série de violências. Discriminação de discriminação, né? A gente hoje usaria o termo de preconceito. Preconceito, né? é discriminado. Até finalmente ele se encontrar. Eu acho que esse final do Patinho Feio, a gente pode tomar o pé da letra, né? Ele descobre que é um cisne, mas eu acho que a gente pode interpretar também como alguém que, depois de uma longa trajetória, consegue descobrir a sua identidade, a sua realidade, a sua beleza interior. E com isso ele vira cisne no sentido de encontrar aquilo em que ele é bom, aquilo em que ele é forte, independente do que os outros pensam dele. Isso. Mas nem todo conto dele termina bem, né? Não, muito pelo contrário. contrário. Que é o contrário. Acho que a maioria não termina bem, né? Exato. Fala um pouco sobre isso pra gente. Quer dizer, ele fala sobre a realidade mesmo, né? Ou seja, ele não deixa a fantasia superar a realidade, é isso? Eu acho que aí tem dois aspectos. De um lado, ele olha para a sociedade, ele vê como as coisas são difíceis, né? A vida é dura, a vida é fria. Ele né? viveu isso. As pessoas são cruéis, a vida é assim. Então, de um lado, tem esse aspecto realista mesmo, né? de não embelezar, não idealizar a realidade. Vamos pegar a pequena vendedora de fósforos. Tá. Não é uma menina pobre que está ali na rua. A aqui nessa tradução chama a menininha dos fósforos. Isso, eu não sei como tem é várias, que é em dinamarquês, mas enfim. Tem várias traduções, né? Então, esse abandono da criança que não pode voltar para casa, o pai vai bater nela se ela não vender todos os fósforos, e é noite de Natal, né? Quer dizer, a Andersen vai nos mostrar que esse mundo, ele é cruel, ele é egoísta, ele não se compadece mesmo de uma criança. Por outro lado, Andersen tem um senso artístico muito grande. Ele consegue captar esse elemento trágico. Então, do ponto de vista artístico, ele leva essa dureza, essa tristeza da vida na rua, do cotidiano, para um patamar de beleza literária. Eu fico pensando, por exemplo, Romeu e Julieta. É uma história de amor que não dá certo. Isso significa que ele é contra a história de amor? Pelo contrário, Romeu e Julieta é a maior história de amor, é o maior elogio ao amor, ao maior incentivo, né, ao amor da literatura. Andersen é assim. Ele mostra o lado trágico da vida tal como ela é, e nesse momento eu acho que ele planta uma sementinha de compaixão no coração das pessoas. Do leitor. E eu acho que é por isso que ele faz sucesso até hoje. Ele está escrevendo sobre a realidade do século XIX, quem está ali na rua é a carroça, não é o carro, mas aquilo que essa criança, por exemplo, vive nas ruas, a gente vê nas ruas até hoje. Esse texto é bastante interessante, ele é bem, vamos dizer, explica bem como é que ele escrevia, né? Você não quer ler, lê um parágrafo para a gente aqui, esse primeiro parágrafo da menininha dos fósforos, ou da, como é que se chamou, a pequena vendedora de fósforos? Pequena vendedora dos fósforos, aqui está a menininha dos fósforos. Era a noite da véspera do Ano Novo.
O céu escurecia cada vez mais, o frio era terrível e a neve caía em grossos flocos. Uma pobre menininha vagava pelas ruas, no frio e no escuro, descalça e com a cabeça descoberta. Ao sair de casa, calçara os chinelos, mas eram muito grandes, pois haviam sido da sua mãe, e de tão grandes a menina, quando atravessara a rua correndo para evitar 2 carros, que passavam muito rápido, os perdera. Um deles ela não conseguiu encontrar, por mais que o houvesse procurado, e o outro fora pego por um rapaz que se foi, dizendo-lhe que o usaria como berço para os seus filhos quando os tivesse. Quer dizer, é muito detalhado, né? Quer dizer, eu acho que é um escritor que nos mostra, nos leva a ver essa menina sozinha, agora na neve. Sente até frio, você sente lendo, Você sente frio, você sente o vento cortando a sua pele. Esse estilo é romântico, né? Ele é romântico. O Andersen, ele é um grande herdeiro, né? Quer dizer, ele vai escrever esses contos, né, de 35 a 75, então é um longo período, mas a essência do Andersen é romântico. Ele tem a emoção do romantismo, ele tem a paixão do romantismo, né? Esse rebuscado, quer dizer... O rebuscado, os adjetivos. No entanto, esse olhar muito, muito arguto, essa sensibilidade social que ele tem, ela já começa no romantismo, mas ela vai ser descarregada no realismo. Então, a gente pode dizer que ele alia as duas coisas. Ele tem uma sensibilidade romântica, mas em seu estilo ele já vai aproveitar uma técnica realista. Com isso, a gente vai ter textos mágicos nos 2 sentidos. Né? Mágico, né? Dessas coisas, né? da sereiazinha, né? que vive nas águas. Mas mágico também desse estilo tão fascinante, né, que envolve o leitor ou o ouvinte, se a gente lê isso para as pessoas. Eu acho que é aí que está a grande maestria dele pegar ter histórias tão tristes, né? Não tem como evitar fazer um spoiler aqui, né? Quer dizer, essa menininha está ali sozinha na neve, e ela vai morrer, ela vai acabar usando, né, primeiro um fósforo, depois outro, para tentar aquecer um pouquinho a mão. E no final ela vai se encolher num cantinho de uma casa, aliás, com a janela iluminada, com a árvore de Natal, uma super mesa montada com um ganso. E é nesse cantinho da casa que ela vai se encolher do lado de fora e ela vai morrer. Então, esse final triste, esse final trágico, ele tem um aspecto pessimista, claro, mas eu acho que feito de uma maneira encantadora, feita de uma maneira que a gente sente e a gente aprende. Daí que tem, eu acho que um viés didático do Andersen. Ele é um escritor que transmite valores. Ele tem o seu lado crítico, em termos justamente dessa frieza, excesso de autoritarismo em muitos casos, né? Mas ele também transmite valores de amor, de compaixão, de carinho, de doação, de sacrifício. Isso é uma coisa assim muito forte nele. E é nesse sentido que ele vai ser uma leitura depois de cabeceira para um escritor como Oscar Wilde, por exemplo. Né? Se nós pegamos um conto como O Príncipe Feliz, nós vamos ter até uma menção literal ali, com todas as letras, justamente a menininha dos fósforos. Né? Então, nós temos uma consciência do humano numa potência maior. É que ele se inspirava em contos, enfim, lendas
do folclore? Onde é que ele ia buscar? Porque a imaginação dele é uma coisa absurda. Tem um conto que chama A Polegarina, ou Menina Pequenininha, que ele cria umas coisas que eu não sei de onde ele tira, né? É interessante você ver a imaginação dele. Em algumas traduções ela aparece como a mindinha, né, do dedo mas mindinho. é polegarina, não sei. Andersen ele vai usar, na verdade, várias fontes. Aliás, todo grande escritor, antes de mais nada, é um grande leitor. Então, ele foi buscar inspiração em várias fontes. De um lado, ele adaptou, ele leu e ele adaptou diversas narrativas que vinham do folclore, tanto dinamarquês como das regiões mais próximas. Tudo contado de boca em boca, sem autor específico ou Não. com autor específico? Ele lia antologias que já na época estavam sendo publicadas desde o início do século XIX, estavam sendo feitas coletas eu diria pela Europa toda e já pelo mundo todo. Então essas coletas já estavam editadas. Os cisnes selvagens são assim também, né? A menininha que tem os irmãos transformados em cisnes e ela vai ter que se submeter a uma série de provas muito duras, né? Por exemplo, ela tem que ficar 7 anos sem falar e ela tem que tecer umas camisas com urtiga que queimam as mãos. E quando todas estão prontas, ela veste nos irmãos e com isso ela os resgata. Né? Quer dizer, coisa mais louca, né? É um louvor ao amor, à salvação. A dedicação. Né? Dedicação. Então, esse é um texto que vem diretamente do folclore, mas ele adapta, não mudando a história, mas recontando, né? Revestindo o texto com a sua arte. Outros textos ele criou do zero, né? Mas absorvendo elementos das narrativas populares. Por exemplo? É o caso, por exemplo, do Patinho Feio. A história ela é absolutamente inventada, mas o bichinho que fala, né, as agruras do patinho que tem que passar por diversas situações ruins até no final encontrar o final feliz, tanto essa ambientação que nos remete à fábula popular, como essa trajetória, né, do ruim para o final feliz, isso vem diretamente do conto de fadas. Agora, é uma história inventada. Em outros casos, a Pequena Sereia, por exemplo, aí ele pega uma figura mítica, que é essa Undina, essa sereia, né? Meio mulher, meio peixe. Em alguns lugares da Europa vai ser mulher sem cauda de peixe, em outros lugares com. Ele usou a figura da sereia propriamente dita, né? Então, ele pega uma figura já existente, né? Nas lendas, nos mitos, no imaginário supersticioso, que remonta a religiões pagãs muito antigas, e cria em cima disso... Odisseia, né? Só para gente... Desculpa te interromper. Exatamente. Né? Isso vem de longa data, né? E aí ele cria uma história também de amor, né? De uma sereia que se apaixona por um príncipe e o ama de tal forma que ela aceita tentar conquistá-lo. E para isso ela precisa de pernas, ela precisa sair da água. Então ela vai ficar sem voz e ela vai ter pernas, mas a bruxa que faz o feitiço para ela faz com que cada passo que ela dá tenha tanta dor como se ela estivesse andando sobre facas. Né? Então é uma coisa muito dolorida, mas o príncipe não entende, né? Ela inclusive salvou a vida dele. Ele não sabe disso, ele acaba se apaixonando por outra e ele se casa com essa outra. Então, a abnegação... É um amor sem esperar retorno, né? Exato. E ela sabia, quando fez o trato com a bruxa, de que isso ocorreria e ela vai em frente. Vai em frente. É interessante, a filosofia que tem aí dentro, né? E é aí que eu vejo a afirmação de valores. Né? É mais importante ela amar o príncipe e ela vivenciar mesmo as dores desse amor do que ela ficar
na tranquilidade, Professora, sem buscar você nada. trouxe uns livros aqui, deixa eu mostrar, são algumas traduções dos contos dele. Aqui são livros traduzidos, porque tem Isso. muita adaptação, certo? Sim, Que muda, isso aqui, por exemplo, é adaptação, inclusive que muda o final, final muda o feliz. final. A Pequena Vendedora de Fósforos, aqui ela não morre, é isso? Não morre. Ela não morre no final. Ela, Não morre. Ela é adotada pela família lá, que ela fica na porta, é isso? Exato. Seus olhos brilharam quando viu 2 braços estendidos em sua direção. Tá certo. Que ele mudaram o final. A Pequena Sereia mudou também? Também. Ela casa com o príncipe no final. Ela casa com o príncipe no final, a Pequena Sereia. Então, são as adaptações que são feitas da obra do Andersen, mas a gente tem aqui os livros com os contos completos. Isso aqui é completo, Exato. professor? Essa edição é completa, então tem os contos de fadas, os contos mais mágicos, mas também tem textos que não são voltados ao público infantil. É o caso, por exemplo, de um conto que eu acho muito interessante, A Sombra, em que a sombra, né, essa sombra projetada no chão, ela vai ganhando força, importância, e no final da narrativa é ela que manda e a pessoa original é que tem que imitar os gestos, né, simbolizando aí a inversão de valores no mundo, né, seria um mundo da época, mas que continua assim até hoje, né, da inversão de valores na sociedade. Mas os outros trabalhos dele já não tem. Tem em português? Teatro, essas coisas? Não, nós não temos. Temos os contos. Temos os contos. Você falou que tem até os adultos, mas principalmente os... Para a gente tá chegando no final, só me tira uma dúvida. Tem diferença entre conto de fada, narrativa, essa coisa de história? Qual é uma diferença sutil? Qual é a diferença disso? Só para a gente entender. Olha, eu chamaria conto de fadas uma narrativa ou que vem do folclore, né, Branca de Neve, Sim. Chapeuzinho Vermelho, né, que vem do folclore, ou também um escritor, o próprio Andersen, que faz um texto tão parecido com aquele do conto popular que parece uma narrativa desse tipo. Então, o que seria esse conto de fadas? Seria uma história em que nós temos um personagem numa situação de dificuldade, ele encontra situações de alguma maneira ligadas a coisas mágicas, não? Uma fada madrinha, sim, um duende, ou bom ou mal, né? Que vai ajudá-lo ou prejudicá-lo. E esse personagem, no final, ele vence essas provas, vence essas dificuldades, encontra aquilo que ele procurava, precisava e tem o seu final feliz. Então, Conto de fada tem final feliz? Tem final feliz. Nesse sentido, o Patinho Feio é uma criação do Andersen, mas ele é um conto de fadas. Agora, então, por exemplo, o Soldadinho de Chumbo não é um conto de fadas? Não é. Ele é uma narrativa, assim, de teor maravilhoso, que a gente chama isso, né? Mas ele não tem justamente essa etapa fundamental de solução do problema, né? O Soldadinho de Chumbo é mais um personagem, né? que no final ele morre. Ele né? morre, mas o coraçãozinho dele, ele vira um coraçãozinho lá dentro da fogueira, mas ele morre. Ele é a bailarina. Professor, o nosso tempo esgotou, foi ótimo. A gente aprendeu muito sobre contos, sobre Andersen, e eu agradeço muito sua presença aqui no Literatura Fundamental. Até a próxima. Obrigada.